Mais de 30 mil baleias jubarte são esperadas este ano em todo o litoral brasileiro. Aqui no Espírito Santo tem o projeto Baleias Jubartes, que leva expedições de monitoramento e avistamento turístico. E o projeto é coordenado por Paulo Rodrigues, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho sobre essas baleias, sobre esse tesouro que a gente tem no mar, né? Então é importante a gente estar difundindo essa informação. Que legal. Eu queria que você começasse contando essa história do projeto Baleias Jubartes. A gente sabe que não foi aqui no município de Vitória, na capital, nem no estado do Espírito Santo, mas é algo que é fundamental para o nosso meio ambiente. E eu queria que você contasse um pouco dessa história. Isso, a gente começou há mais de 35 anos, durante a criação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, né? O primeiro parque marinho do Brasil. Então, os pesquisadores se depararam com o restício da população de jubarte, né? Ela tinha sido quase extinta, né? Uma população que era de 30 mil, chegou a ser menos de 500 indivíduos com a caça comercial. E, posteriormente, depois da moratória mundial, né, dessa caça, essas populações vieram a se recuperar, começaram a aparecer novamente nos locais antigos, né, que elas ocorriam. Então, em Caravelas, ali era o local principal de saída para o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, foi redescoberto lá, e a gente teve depois uma ampliação, né, com uma taxa de crescimento dessa população das baleias, elas foram aparecendo cada vez em mais locais, né. E aí, nessa história toda, não tem só um projeto de avistamento, de monitorar. Existe também um cuidado para que elas continuem com a população crescente, não voltem a ser, por exemplo, animais de extinção. Sim, a gente trabalhou desde o início na proteção, né, até na formação das leis brasileiras de proteção dos cetáceos aqui no... E foi bem envolvente, assim, né? A população, existe um movimento de salve as baleias naquele período, né? E baseou a nossa norma de observação de baleias, que hoje a gente atua com conservação, levando o turista para conhecer as baleias, né? Então, é uma atividade sustentável, que é uma alternativa à caça. Então, ajudamos a criar essas normas de observação para que a coisa aconteça de uma forma sustentável, né? Não incomode as baleias num momento que é essencial para a vida delas, que é o reprodutivo, que elas estão aqui. E aí, já que a gente falou do Espírito Santo, aqui no estado, o projeto ele começou a atuar em 1996? Aqui no Espírito Santo, a gente sempre atuou, na verdade, porque a plataforma dos Abrolhos, ela pega da metade do Espírito Santo até o extremo sul da Bahia. Uhum. Existe o arquipélago, né, que a gente pensa em Abrolhos, pensa em Bahia, né, Bahia. por causa do arquipélago. E lá já tinha um mergulho, né, mas a plataforma, o banco dos Abrolhos, começa aqui em Linhares e vai até o extremo sul da Bahia. Então, a gente sempre atuou na parte marinha, né. Posteriormente, foi atuando nas empresas, né, nas condicionantes ambientais, nos estudos, né, que a gente realiza para evitar a perda desses animais, o impacto nesses animais com a implementação das indústrias, né. E posteriormente, com o crescimento da população, a gente ampliou essa pesquisa, a educação ambiental que vem forte também, né, não só o turismo, mas a gente sensibiliza também, até mesmo as pessoas que realizam o turismo, né? Então, a gente não faz o turismo, a gente capacita as pessoas que elas possam fazer o turismo. O nosso interesse é a conservação, que existe uma alternativa contra a caça, as pessoas possam conhecer cada vez mais sobre a conservação das baleias jubartes e possam aproveitar, né, desse tesouro que a gente tem no mar. E aí você consegue, por exemplo, pontuar resultados desse trabalho desses últimos 30 anos, né, de atuação e de... Porque o Espírito Santo, segundo as minhas pesquisas, tem o espaço físico, né, desse projeto sendo considerado o terceiro do país. Então, você falou, né, do arquipélago de Abrolhos, da gente ter parte disso, da gente fazer parte disso. E nesse trabalho, nesse projeto, aí a gente falou de meio ambiente, a gente está falando do turismo, mas a gente consegue enumerar alguns resultados desse trabalho que ficaram como marcas mesmo aqui no estado? Sim, os resultados foram grandiosos, né? Você vê que uma população de 500 indivíduos saiu, foi se recuperando e hoje atinge 30 mil novamente, né? Quase aos níveis anteriores à caça. É um resultado muito grandioso, né? Um projeto de conservação que abrange um país, né? Então, os resultados foram enormes, né? Temos que ter relações com outros países, porque essas populações elas migram para outros países, né? Vão para as águas subantárticas se alimentar.
vão nas águas argentinas, uruguaias, vão subindo todos os estados até chegar no Espírito Santo e na Bahia, que é o principal sítio reprodutivo, né? Então, os resultados foram enormes, né? A nível de pesquisa, de conhecimento da espécie. Hoje a gente sabe que a população ela tá salva da extinção, né? A gente até lançou um livro, né, comemorando os primeiros 30 anos de projeto. Então, foi a participação de milhares de pessoas nesse projeto, desde estagiários, pesquisadores, educadores ambientais. Então, hoje a gente atinge, justamente com essas bases, né, de pesquisa, que agora a gente tem a terceira aqui no estado, né? A gente, esse ano, está ampliando para Ilhabela, em São Paulo, e no Rio de Janeiro também. Em Arraial do Cabo está com muita baleia, locais que não estavam com essas baleias mais, né? Hoje, Ilhabela e Rio de Janeiro estão se beneficiando disso também, né? O que Vitória viveu há 5 anos, eles estão vivendo agora por causa dessa expansão da população. Lá também estão acontecendo as expedições, Estão levando as acontecendo as pessoas no expedições, nós ajudamos a fomentar esse turismo, né? Nós capacitamos todo o trade turístico, vamos na embarcação juntos, fazemos os embarques promocionais, né, para ensinar para as pessoas como é que fazem também, para levar pessoas de interesse, o próprio governo, as entidades locais também, para conhecer a importância desse trabalho, né, e a alternativa de vida, de renda para as pessoas, né? Antes da gente falar das expedições, que deve ser encantador, e eu tô doido para levar minhas crianças para fazer isso, depois você vai me dizer se até se pode. Mas, antes disso, a gente tem registrado aqui no Espírito Santo já há alguns anos, e são em épocas específicas, eu queria até que você me explicasse quais são essas, muitos casos de baleias encalhadas, de mortes, né? A gente vê muito em Guarapari, a gente vê muito na região metropolitana de uma maneira geral. Por que isso acontece? Olha, se a gente for pensar que a população era de 500 indivíduos e tinham poucos encalhes, e hoje, e a partir dos anos, né? Claro, quanto mais Quanto casos. mais 10 mil baleias, tinha 20 encalhes. Hoje, com 30 mil baleias, tem até 100 encalhes, por exemplo. É um número positivo, né? Que você Graças a tem uma Deus. mortandade, né? Os bichos envelhecem também, vão ter que morrer um dia. Claro que tem algumas ameaças, né? Que a gente trabalha para evitar, né? A gente tem um trabalho forte com os portos, né? Tem uma parceria no estado com a V-Ports agora, que a gente acabou de lançar, que é usar toda a tecnologia que eles têm lá de monitoramento dos navios para evitar o atropelamento das baleias, por exemplo. Então, esses casos a gente trabalha para reduzir essa mortandade, mas também, por outro lado, é um momento mais sensível da vida desses animais quando eles estão aqui, né? O nascimento, o filhotinho está ali, muitas vezes não aguenta, né? Acaba morrendo. Então, a maioria dos encalhes é até de juvenis ou de filhotes, né? Então, a gente vem monitorando isso ao longo do tempo, né? Aqui no estado, ele é meio dividido, né? O Instituto Baleia Jubarte trabalha no norte do estado, o Instituto Orca trabalha no sul do estado, para saber a causa da morte desses animais, né? Então, a gente vem trabalhando ao longo dos anos e a gente vê que é um resultado positivo o aumento da população, né? Então, essas mortes, eu posso classificá-las como morte natural por conta da idade de fato? Ou tem alguma outra motivação para esse tipo de situação? Atualmente não existe um resultado específico, é essa a causa da morte desses animais todos que estão, não tem nada alarmante, entendeu? Ah, ótimo. Não tem Então, alarmante. mas a gente, claro que vai trabalhar, né, como esse caso de atropelamento, evitar, sempre trabalhar precavendo esses encalhes, né, evitando o atropelamento, evitando o encalhe em arte de pesca, por exemplo. Então, os estudos de impacto ambiental dos empreendimentos também já contemplam estudos com cetáceos, né, para evitar justamente o dano a esses animais. Tem 2 coisas que você falou que me chamaram muita atenção. Eu achei muito interessante esse fato de ligar ao meio ambiente, né, de vocês poderem fazer parcerias, por exemplo, com a Secretaria de Turismo dos municípios e do estado, com a rede hoteleira, de as pessoas poderem fazer essas expedições, esses passeios. E, por outro lado, na questão da economia, né, o V-Ports hoje a concessionária do Porto de Vitória, ajudar nesse monitoramento. É fundamental. As parcerias, elas são fundamentais. Eu queria agora que você me dissesse se, porventura, eu ou qualquer um que esteja nos assistindo se deparar com a situação. Qual é o procedimento? Ver uma baleia encalhada, ver uma morte de baleia no litoral, né, numa praia. Que tipo de comportamento que eu tenho que ter? A quem eu procuro? Como eu faço? No momento de encalhes, né, você flagrou um encalhe,
telefone para os órgãos ambientais, né, para os nossos telefones dos resgates, né, e a gente pode estar acionando também a prefeitura, que ela que fica responsável pela carcaça, né. A gente é responsável por fazer uma análise do que está acontecendo ali, a causa da morte daquele animal, coleta os materiais biológicos para estudo, né, mas e orienta também a prefeitura, que é responsável por cuidar daquela carcaça, na verdade. Imagina um bicho de 40 toneladas na praia causa um impacto, né? Então, a gente orienta eles nesse sentido, onde que enterrar, onde levar, e a pessoa nunca deve se aproximar bem perto, encostar desses animais, né? Porque a gente não sabe a causa da morte. Às vezes pode ser doença. Então, nunca encostar, sempre ficar de longe, né? Pode tirar foto para mostrar para as pessoas, tal, o tamanho do animal, né? As pessoas são muito curiosas, né? Quando aparece um ceia desse tamanho, né? Encantador até. Mesmo morto, as pessoas assim, ficam assustadas, né? Com o tamanho desse animal. Vamos falar das expedições? Claro. Quando a gente... primeiro, criança pode ir? Aquela mãe que quer levar a criança pode ir, né? A partir de que idade? A partir da idade que os pais são os responsáveis a autorizar, né? Eles têm que sempre estar usando colete, né? Criança e idosos sempre com colete, né? E sempre na companhia de algum responsável. Sempre na companhia de algum responsável. Então, vai da família mesmo avaliar se aquela criança já está aguentando o mar, né? Porque tem um balanço do mar, né? Uma às expedição. vezes nem a gente aguenta, né? A gente adulto. Você já está experiente, mas a gente Mas adulto às vezes nem as crianças dão um show, né? Os adultos estão lá mareando e a criança tá lá dando um show, aproveitando. A gente tem momentos de crianças com as baleias assim perto, dando um show, né? Então, e aí a expedição sai de onde? Vai a quantos metros dentro do mar adentro? Olha, a gente sempre preza pela qualidade desse turismo, né? Então, a gente, lá no nosso Espaço Balejo Bart, que é ali na Praça do Papa, né? Na Enseada do Suá, a gente faz uma palestra antes do embarque. Eu, como oceanógrafo, coordenador, às vezes faço a palestra, nossos educadores ambientais. Tem um museu que você já visita, todos os materiais biológicos da baleia, tem as réplicas, os saltos, né? Então, a pessoa vai com informação para o mar. A gente embarca ali na frente mesmo, né, do espaço, ou caminha para o pier lá dos pescadores, quando a maré não permite, e em 1 hora de navegação você está no meio das baleias. E fica quanto tempo em alto mar? Geralmente, o passeio todo geralmente é 5 a 6 horas, né? Nossa, é longo. E você tem que ir a 15 quilômetros para dentro do mar. Então, e depois você vai ficar indo em grupo, né, acompanhando os grupos, porque você não pode ficar mais de 30 minutos com um certo grupo, então você vai procurando outros. E é uma expedição você vai procurando as baleias mesmo. Você vai procurando as baleias, elas vão nos procurando, elas vão correndo, e a gente vê o quê? A gente vê os saltos, porque a gente tem cada foto linda que vocês divulgam, que são, assim, realmente de encher os olhos. A gente vê salto, a gente ouve barulho, quem não foi ainda, o que vê? A gente espera que a baleia faça aquilo tudo, mas não é todo embarque que é tão encantador, né? Às vezes elas vão estar mais calmas, elas vão estar só respirando, mas só de chegar perto do barco é uma emoção, né? Aquele respirado é tão forte, né? De um bicho de 16 metros, com 40 toneladas. Às vezes ela está batendo as nadadeiras, né? A cauda. E às vezes a gente é presenteado elas estão animadíssimas. Com um salto, né? Então é fantástico assim essa espera, né, do acontecimento, do encontro. Aí a gente fica procurando no horizonte os borrifos, né, que é a respirada que ela dá. Então as pessoas vão caçando mesmo as baleias, né, de uma forma sustentável. É um turismo que é cativante, assim, sabe? E essas expedições, elas saem quais dias da semana? E como é que faz para poder participar? As expedições, elas saem com um bom tempo, né? No período de junho a outubro, para a gente garantir o avistamento, né? Elas chegam até em maio e saem em novembro, mas a gente fala que é de junho a outubro para garantir ter a qualidade desse turismo, né? Então, no bom tempo. Os dias bons, o dia que tá... No começo era só o final de semana, porque a gente conseguia juntar grupos. Agora a procura está enorme, né? Então, se deu bom tempo no meio da semana, já tem um grupo já de espera que vai fazer o passeio e vai voltar feliz da vida. E aí liga para lá, tem que ir lá, eu posso fazer um grupo na escola ou na minha empresa
Ou, enfim, meu grupo de amigos, como é que é essa organização? Quantas pessoas dentro do barco? Sim, os barcos estão entre 17 e 30 pessoas que podem levar, né? As agências de turismo que fazem esse trabalho, né? Então a gente fala para procurar as agências de turismo. No nosso site também do Projeto Baleia de Baixo tem as agências de cada local, né? Desde Ilhabela até o norte da Bahia tem as cidades que têm os parceiros que são capacitados, que tem esse acompanhamento nosso, porque a gente embarca também, né? A gente faz toda a parte interpretativa do embarque. Então, aumentando a qualidade do turismo e o encantamento das pessoas, né? Aí a gente acaba sendo mais um atrativo, né, desse embarque. Com certeza. E o site, você falou, é www. É baleiajubarte, projetobaleiajubarte.org.br. Não é PJ, não, é projeto mesmo. Digitando Projeto baleiajubarte.org. .br. .org.br. Então, quem tiver interessado, não deixe de procurar logo, porque se está uma visitação, se está uma procura grande, para se organizar, né, é preciso correr. Isso. E você falou que até outubro? Até outubro. Então, também, mas pode se prolongar, é isso? Pode ir até novembro, você falou? Ou não? Ou não geralmente as empresas já pararam de fazer o passeio porque, na verdade, é a baleia que te encontra, né? É tão pouca baleia que você vai estar lá pescando por horas e horas, a baleia que vai te encontrar, né? Mas a gente brinca assim. Mas no período de junho e outubro, a gente que sai, a gente sabe que vai encontrar baleia, a gente vai encontrar os borrifos, os saltos. De longe, a gente vai naquele grupo para observar de mais perto. Paulo, a gente vai caminhando para o final e eu queria ler aqui alguns dados a respeito das baleias jubartes, né? Que elas são... Aí você vai completando, por favor, porque eu estou lendo, mas você tem o conhecimento. As baleias jubartes são animais altamente migratórios, isto é, percorrem grande distância regularmente para completar o seu ciclo de vida. Anualmente, a população vem ao litoral brasileiro entre os meses de junho e novembro, como o Paulo falou, com as expedições normalmente até outubro, para se reproduzir. E aí, nessa reprodução, eu queria que você complementasse para mim, é o período que a gente tem que ter mais distanciamento nessa reprodução? Como é que é essa questão? Porque é ali que a população vai aumentando. Como é que é esse espaço de tempo para esse ciclo de vida delas? Entendeu? Entendi. Olha só, ela nasce aqui. Tá. Mais uma coisa que para a gente se apropriar, né? É um bem brasileiro, capixabinha, baiano, né? Principalmente. Então ela nasce aqui, com 6 meses ela está na Antártida se alimentando. Aí se alimenta, fica com 40 toneladas os adultos, né? Os jovens já chegam bem maiores, fazem a migração sem se alimentar. Então é o momento que ela está fazendo uma migração sem se alimentar e vai ter o filhote. E tem que segurar o filhote na superfície, proteger esse filhote. Então ela está ali no momento protetivo mesmo, evitando predadores. Sensível e estressante ao mesmo tempo. Isso, e a gente tem que evitar a aproximação muito pertinho dela, né? Então, a norma brasileira fala que você tem que ficar a 100 metros. Então, essa distância de 100 metros, a gente viu ao longo desses 30 anos que não altera o comportamento da fêmea com filhote, ou do grupo competitivo, que é o acasalamento, né? Então, a gente sabe que não altera. E às vezes, ela se interessa pela embarcação. Eu já tive em locais que aparecia uma baleia, as lanchas iam em cima, não aqui no Brasil, né? E atrapalhavam a baleia, né? Ela fugia, afugentava aquele animal, ela levantava quilômetros e depois de 20 minutos, por exemplo. E aí aparecia de novo, todo mundo ia em cima, ela sumia. Aqui não, a gente fica nessa aproximação a 100 metros, mantendo essa distância, e ela que se interessa, né? Continua fazendo o comportamento dela. Então, a gente acaba respeitando, ela sente isso, né? É um momento também de educação ambiental, né? Da gente saber respeitar o limite, não estressar o animal, poder ver a grandiosidade, a beleza daquele bicho e a importância dele, né? Para o nosso meio ambiente aquático. Cada vez mais, só dele existir, né, daquele animal, a gente reescrever a nossa história com esse animal, de quase dizimá-los, né? E hoje a gente está ali junto com eles, se beneficiando da imagem da baleia, não da carne, do óleo mais, né? A gente se beneficia da caça, da imagem da baleia, né? Então, as pessoas saem maravilhadas, a gente acaba criando um turismo durante o inverno, olha que sensacional. Sensacional. Quando as vilas costeiras estariam vazias, a gente traz esse grande atrativo para as vilas e mantém as embarcações funcionando,
todo o trânsito até chegar naquele local, a hospedagem, a alimentação, os souvenirs, né, que os turistas levam. Então a gente acaba gerando uma economia no entorno da imagem da baleia. É isso. Tá vendo, gente? A gente tem meio ambiente, a gente tem educação, a gente tem sustentabilidade, a gente tem turismo, tudo com as baleias jubartes. Paulo, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu espero que as expedições bombem realmente, que as pessoas, né, se encantem com o projeto e que o projeto tenha vida longa, porque essa questão do monitoramento, ela não tem como se estabilizar, porque a gente vai precisar acompanhar o desenvolvimento dos animais e até de outros, né, nessa nossa vida aquática. E a questão do meio ambiente cada vez é uma pauta mais importante, mais nacional, mais internacional e que as pessoas precisam trazer para a sua vida mesmo, né? Exatamente. A gente acabou com a caça, as ameaças podem ser outras agora, Surgirem né? outras. Então, essa mudança climática, por exemplo, derretendo as calotas polares, onde cresce o alimento do crio que alimenta a baleia. Então, a gente está preocupado com essa... E todo mundo pode ajudar, na verdade, né? Tomando cada vez mais atitudes ambientais, né? Gastando menos energia, consumindo menos plástico, por exemplo. Todo mundo pode ajudar nesse sentido, né? Que evitando... na verdade, é um impacto difuso que está impactando lá no extremo sul do planeta e que vai impactar a população das baleias e pode... E traz para cá. Impactar todo esse turismo que a gente está fazendo aqui, a conservação das baleias. Então, a gente convida, né, as pessoas a visitarem os espaços também nossos, para terem mais essas informações. E a gente está lá o ano todo com o Espaço Baleia Jubarte em Vitória, e ali na Enseada do Suá, é um lugar que a gente tem os monitores, jovens monitores da rede municipal, estadual também, aprendendo sobre aquilo, recebendo bolsa para estar ali. Então, é uma oportunidade de conhecimento para esses alunos também. Então, aí já fica o convite. Se você não quer pegar numa expedição ou não dá para entrar numa expedição, não passa muito bem no mar, vai lá para ter o conhecimento, para ter informação, né? Para valorizar esse espaço, esse estudo dessa galera que está trabalhando de forma tão bonita. Paulo, muito obrigado pela sua vinda. Sucesso para o Projeto Baleia Jubarte. E você fica conosco em eshoje.com.br todos os dias. Sexta-feira a gente tem um boletim com o resumão da semana. Eu te espero e te espero semana que vem aqui no Entrevistas. Até a próxima!